E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta aqui. Hoje eu vou falar para vocês o meu estilo de planejar uma viagem. Por que o meu estilo? Porque o que eu aprendi na minha carreira profissional, eu trago para os meus momentos de lazer como uma viagem, por exemplo. Então, eu uso padrões industriais, posso dizer assim, para fazer o planejamento dessa viagem. É como se fosse um empreendimento, já que os custos invariavelmente são altos, então você tem que fazer uma previsão e aproveitar o máximo do tempo possível que você tem durante essa viagem. Esse é o meu estilo, tem gente que gosta de relaxar mais, né? E com isso você otimiza os custos e o tempo que você tem disponível. O próximo passo é a fase de estudos do local que você quer visitar. Eu normalmente compro guias turísticos, como esse aqui, ó, por exemplo, da Bélgica, Luxemburgo, visitei os locais. Aqui pode ser também de uma cidade, como esse aqui de Moscou, estive lá, cidade maravilhosa, muito bonita. Ou de uma região, Barcelona e Catalunha, região da Espanha. Eu gosto muito desses guias da Folha que eu mostrei, mas tem também esse aqui da Lonely Planet, esse aqui da Argentina. Argentina também é um país maravilhoso para se visitar. Tem também os guias de formato reduzido. É importante você olhar a época do ano que você quer ir, qual é a temperatura média que você vai encontrar, o regime de chuvas, se vai ter neve, temperaturas muito baixas. São coisas que você tem que ver antes, os principais pontos, lógico, quais os locais que você deseja visitar. Eu, particularmente, gosto de estudar um pouquinho a história do país, a lógica que está por trás da organização daquela nação, que faz com que você aumente sua bagagem cultural e, quando você visita o local, as coisas parecem fazer mais sentido, as coisas que vocês acabam vendo. A próxima fase é o levantamento de opções que você tem para concluir ou para implementar esse empreendimento. Eu gosto de utilizar um agente de viagem. Eu já tentei fazer por fora do agente de viagem e os preços não são lá tão diferentes. Então o agente de viagem traz algumas vantagens para mim. Meus filhos me criticam muito por isso, porque eu não faço aquisição por conta própria, posso acabar perdendo dinheiro. Não creio que seja o caso. Acredito que o estilo que eu uso também funciona. Então você vai lá no seu agente de viagem ou faz suas consultas por conta própria, veja as opções de passagens aéreas, de locais onde você vai se hospedar. Eu gosto de ficar em hotéis razoáveis, não gosto muito de hostel, de acomodações coletivas, mas confesso que em Moscou, em São Petersburgo, eu fiquei numa acomodação coletiva e foi até legal, até porque os quartos, apesar de ser coletivo, os quartos eram individuais. Fiquei lá com meu filho e foi muito bom. Não se esqueça que uma viagem para o exterior pode precisar de providências documentais. Alguns países você precisa só do passaporte com prazo de validade antes que vença enquanto você estiver no território deles. Existem países, como os Estados Unidos, por exemplo, que você precisa de um visto. E isso pode demorar um pouquinho, você tem que se planejar com meses de antecedência, entrar nos sites dos consulados autorizados, agendar, fazer os pagamentos para que você possa ter o visto para poder entrar no território, senão nada feito. Tá? Tem países da América do Sul, do Mercosul, por exemplo, que você só precisa de uma carteira de identidade. Eu disse carteira de identidade, não outro tipo de documento. Tá? Então, pode ser o passaporte, pode ser a carteira de identidade. Essas são providências que você não pode deixar para o último momento. Você lá na fase de estudos, isso aí já tem que estar equacionado. Tá? Então, eu nem falei do início, assim, porque me parece ser uma coisa bastante óbvia. Se você não tem visto para entrar num país, você não vai entrar, você vai perder dinheiro.
A partir do momento que você tem as opções levantadas, é importante que você comece a ver o caixa que você precisa ter para fazer a viagem. Não só o pagamento das reservas e tudo mais, mas você vai precisar de moeda, principalmente dólares americanos ou euros, né, que são moedas fortes, necessárias. Se você for para o Reino Unido, você também precisa de libras esterlinas, né? Então, a compra dessas moedas são importantes também, que você faça previamente e verifique as taxas de câmbio, enfim, quanto que você vai desembolsar com o seu pacote durante os meses que você se propõe a pagar, mais os valores que você vai gastar para aquisição de moeda estrangeira. Tudo isso é importante para que você não comprometa o seu caixa, o que você tem que usar nos seus pagamentos no dia a dia, na sua vida, não pode ficar comprometido por uma viagem. É melhor não viajar se for esse o caso. Mas, se você fizer um planejamento tudo dentro das suas possibilidades, é muito possível que você consiga. Agora é o momento da compra e das reservas. É importante você ter em mente que uma viagem é sempre um empreendimento, do meu ponto de vista E isso, quem é que vai acompanhar você ou quem vai junto com você, você tem que fazer tudo de comum acordo, apresentar quais são as opções, as propostas, quais são os tempos, como é que você mais ou menos espera que isso vai ser. Tendo o ok da sua parceria, vamos dizer assim, pode ser sua esposa, sua namorada, seu namorado, seus filhos, enfim, quem quer que seja, você já dá mais um passo, né, e vai fazer a compra, as reservas. Bom, a reserva antecede a compra. A reserva segura, por exemplo, os assentos nos aviões, os quartos nos hotéis, mas não garante que você vai ficar com isso. Você precisa consolidar o contrato, que pressupõe pagamentos. Quando você se compromete a fazer o pagamento, você assinou um contrato, pagou um sinal, você já tem mais do que a reserva, você já tem o seu pacote praticamente garantido. Tá? As empresas sempre precisam de alguma antecedência para esse tipo de negócio. Não adianta você chegar na véspera da viagem e querer fazer a reserva, fazer a compra, que você muito provavelmente você não vai conseguir, porque o que já era para ser reservado já foi feito. Você vai ter que jogar para alguns meses à frente, no mínimo um mês à frente. Bom, o detalhamento do planejamento. Como eu falei para vocês, eu considero uma viagem, principalmente uma viagem para o exterior, um empreendimento. Cada minuto que você está nessa viagem tem um custo. Esse custo tem que valer a pena. Então, nada como você fazer uma programação dia a dia, hora a hora, o que é aproximadamente o que você vai fazer, o que vai acontecer. Então você fecha os pacotes, os passeios, ou fecha os locais que você quer fazer, se for fazer por conta própria, prevê tudo isso em datas de acordo com os seus tickets de passagens, de trem, de avião, que seja, para você não perder tempo. Programa também mais ou menos os horários que você vai fazer refeição, os horários que você espera se recolher para descansar. Uma viagem não foi feita para você ficar em hotel dormindo. Pense bem nisso daí, senão você vai perder dinheiro, vai perder tempo, não vai ver as coisas. A gente nunca consegue fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, mas temos que aproveitar ao máximo o dinheiro que foi gasto e o que você imaginou como sendo uma viagem. Toda viagem que você faz, principalmente essas viagens para o exterior, conhecer os países maravilhosos da Europa, da América do Norte, são viagens dos sonhos. Você não quer perder tempo, não quer perder dinheiro com isso daí. Veja um detalhe também do meu planejamento aí. Eu pus esse planejamento eu fiz na minha última viagem, que eu fui para a África do Sul, um país maravilhoso também.
e eu pus um mapinha aí para ver a divisão em províncias. Tem aproximadamente as cidades que eu visitei, né? Eu estive em Gauteng, em Mpumalanga e em Cape Town, Cidade do Cabo. Então, quais são os deslocamentos que foram feitos, as cidades, deslocamento por terra, deslocamento por ar, enfim. É importante você ter mapa para ter uma localização, inclusive saber os fusos horários, o tipo de jet lag que você vai ter, muito importante. A checagem final, a lista de verificação, o checklist, de todos os itens que você precisa ter resolvido antes de viajar. Principalmente questões de documento, questões de dinheiro, cartões. Você precisa de um cartão de crédito internacional, muito recomendável para fazer uma reserva no hotel, senão você vai ter que pagar em dinheiro vivo a reserva, a garantia, que é melhor dizendo. Tá? Então, você, assim, alguns dias antes, você faz a conferência da bagagem, né, começa a preparação. No último caso, 2 dias antes, você começa a preparar suas bagagens para você ter tempo para correr, comprar alguma coisa que falta, fazer a verificação. Eu chamo de checklist. Então, tem um exemplo aí, até estava faltando o item do chip, do telefone celular, que depois eu resolvi de uma maneira, mas assim, tem outros itens também, aí está só um pedacinho do meu checklist. Também faz parte do checklist final a verificação da massa da bagagem, a pesagem da bagagem. Então tem o equipamento aí no detalhe, aí no canto inferior direito, que é um equipamento digital para fazer a pesagem. Esse é um pouquinho moderno, né? Eu costumo ter os analógicos mesmo, mas são equipamentos fundamentais para que você não tenha que gastar mais já no despacho da bagagem e na volta também você ficar gastando um dinheiro que você seguramente não esperava gastar, só para transportar peso a mais. A partir do momento que você pôs o pé no local que você está visitando, você vai fazer o cumprimento do roteiro, você vai acompanhar a sua programação, aquela que eu mostrei um pouquinho antes, tá? Vai controlar os gastos. Os gastos, quando você fez o levantamento de caixa, você tem que prever mais ou menos quanto você vai gastar por dia. Não pode faltar dinheiro, principalmente numa viagem internacional, você está lá em outro país, faltou dinheiro, isso é inadmissível. Numa viagem nacional é um pouco mais fácil de resolver, tá? Você vai controlar os gastos das refeições, dos cafés, dos lanches que você tomar, das compras que você vai fazer. E assim, é importante você ter um controle de bagagem, porque assim, tem pessoas que gostam de fazer compras e você tem que controlar qual é a massa, qual é o peso dessa bagagem, porque existem limitações e você extrapolar, ter que comprar peso extra, é um custo que muitas vezes você não está esperando. E tem coisas que a gente compra, às vezes, por impulso, não tem necessidade. Então, cuidado com o consumismo quando você vai visitar um lugar. Até porque o câmbio não pode estar favorável, como é a época que eu estou gravando esse vídeo, o câmbio está totalmente desfavorável para a gente. Sempre é desfavorável, normalmente, quando você vai visitar um país de primeiro mundo, mas está muito desfavorável. Então, por que gastar muito dinheiro? Gasta pouco, tenta gastar pouco, tenta usar o máximo as facilidades que você previu no seu pacote, e lógico que você vai gastar o dinheiro no dia a dia conforme você pensou. O registro fotográfico. Bom, eu sei que tem gente que não gosta de tirar foto, né? E tem gente que gosta de tirar muitas fotos. Procura um equilíbrio entre esses dois extremos. Os extremistas não estão com nada, na minha opinião. Primeiro porque você precisa fazer um registro e você vai só perceber a importância desses registros alguns anos, ou 1 ou 2 décadas depois. É importante que você tenha um registro dos seus momentos felizes. Então, sem exagerar, tire algumas fotos legais, algumas fotos bacanas que demonstram a sua felicidade, sem querer ser uma ostentação. Então, o registro fotográfico eu considero importante. Então, tenha lá os seus
telefones celulares que possam armazenar algumas fotos, no mínimo isso. Tem gente que gosta de uma fotografia com uma objetiva, né, de uma câmera fotográfica com uma objetiva que possa fazer zooms ou detalhamento melhor. Mas hoje em dia os celulares são assim, bem suficientes para você ter um bom registro fotográfico nas suas viagens. Aqui vocês estão vendo alguns exemplos de fotografias que eu tirei em algumas das minhas viagens. Veja que coisa bacana. Bom, tudo que é bom dura pouco, chegou o momento da volta. Então, nesse momento você vai fazer assim, um dia antes, 2 dias antes, a conferência da massa das bagagens, a organização das bagagens. Pode ter aumentado o número de malas para você ir embora, então você tem que fazer a distribuição do peso entre elas, a quantidade de malas para cada pessoa. Verificar os bilhetes, eu costumo verificar muitos bilhetes para não cometer erros. Então você verifica os horários, qual é o trajeto, qual é o transporte que você vai pegar, quais são as conexões. Mais de uma vez faça isso, para não cometer erros. Cometer um erro desse daí vai te dar uma dor de cabeça e uma dor no bolso que você certamente não estava prevendo. Penso também que as conexões podem ser feitas por terra, com transporte tipo trem, ônibus. Então, atenção, muita atenção para os horários, antecedência, né? Peque por excesso, vá antes, a quantidade de horas que você achar necessário. Não chega correndo, esbaforido, que você vai perder as conexões, vai perder os seus bilhetes. Claro que pode ter algumas ocorrências, chuvas, neve, alguns problemas meteorológicos e você perder a conexão. Nesses casos, as próprias companhias te ajudam a resolver. Mas caso que você comete o erro, você vai ter uma grande dor de cabeça, porque pode ser um efeito de perda de conexões em cascatas e você vai gastar em cada uma em que você tiver que reprogramar. Bom, você chegou de volta, é o momento de desfazer as malas, guardar as coisas. Eu costumo organizar as fotografias, as informações. Vocês estão vendo um detalhe aí do que eu faço, as pastas eletrônicas, porque é uma coisa que se você deixar para fazer depois, você não vai fazer. E é importante você ter suas informações organizadas para no futuro, se você quiser ver, quiser recordar, quiser revisitar, quiser dar uma sugestão para alguém, você ter as informações de maneira boa. Pode ver que não são só fotos, às vezes são textos, são pesquisas que eu faço, né? Em sites, seja a Wikipedia, seja o site do próprio país ou do próprio local que você vai visitar. Enfim, organizar as informações é uma maneira profissional de começar a fazer o fechamento da sua viagem. Faz parte também da organização das informações a montagem de uma pasta, às vezes mais pastas, com o planejamento, não sei se dá para ver aí, todos os detalhes financeiros, econômicos. Aí eu coloco também as informações dos pontos turísticos que eu visitei, todas coisas assim que eu considero relevantes, mapas, tickets dos passeios, aí você pode consultar os preços também. Às vezes eu monto uma pasta daquelas de elástico, onde eu coloco as revistas, os jornais que eu acabei comprando para ver, um ou outro souvenir também vai ali, algum livro. Isso se transforma como se fosse numa cápsula do tempo de informações que não vale a pena você colocar ou digitalizar para colocar em rede social. Então, depois de um tempo, você pode revisitar a sua cápsula do tempo e verificar os momentos, como é que era, como é que estava, qual era a conjuntura que tinha. Enfim, é uma forma de organizar as informações, de congelar o tempo, que eu gosto de fazer também. Mas ainda não acabou. Recentemente, eu comecei a fazer feedbacks ou relatórios por escrito, principalmente quando você contrata a viagem de algum agente de viagem. Eu fazia reporte por telefone ou então por aplicativo de mensagem,
mas resolvi começar a fazer um relatório explicando os prós, os contras, tudo que deu certo, tudo que deu errado. Isso é importante para a melhoria da qualidade do serviço do seu fornecedor, ou se você quiser fazer para você mesmo, para você não cometer os mesmos erros da próxima vez, ou então tentar reproduzir as coisas que você fez bem feitas, as coisas que deram certo. Faça isso, eu recomendo muito. Tá? O feedback ou o relatório final de viagem é muito importante para esse tipo de postura profissional na organização da sua viagem. E aí, o que você achou da forma como eu costumo lidar com uma viagem, um planejamento de viagem? Achou estressante? Bom, tem gente que diz que é muito estressante, é muito militarizada. Não, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que é uma maneira que eu pus para mim, como eu falei, um padrão industrial para organizar as coisas e poder aproveitar assim, cada minuto que você está pagando. Pensa nisso, você está pagando cada minuto. Claro que não é para você fazer disso um cavalo de batalha, mas é importante que você aproveite ao máximo. E esse é o objetivo. E aproveite sem fazer gastos muito fora do seu orçamento. Claro que você precisa ter sempre uma margem de segurança orçamentária, tá? E pode acontecer algum imprevisto, então resolveu fazer alguma compra que você não estava prevendo, você precisa ter essa margem de segurança. Entendeu? Então não é uma coisa assim tão engessada quanto parece. Eu diria que é bem planejada e de forma que você encare como se fosse um negócio. Então, se você gostou, dá seu like aí. Se você não gostou, dá seu dislike. Faça seus comentários. Faltou alguma coisa? Não gostaram do meu estilo? Ou gostaram? Tem alguma correção a fazer no meu vídeo? Escreva para mim aí. Eu fico muito agradecido. E então, sem mais nada a acrescentar, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!